Senhor é que vai nos conduzir a ter uma vida plena de acordo com os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. O livro de Provérbios traz orientações valiosas para uma vida bem-sucedida. O ser bem-sucedido aqui não é necessariamente ser uma pessoa onde no campo financeiro tem uma vida onde a conta bancária está sempre recheada, né? Não, ser bem-sucedido aqui é ter paz com Deus, é a tua vida estar alinhada aos princípios estabelecidos pelo Senhor, é ter uma vida andando no temor do Senhor, é ter uma vida de acordo com os padrões estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Sabedoria não é sobre você ter resposta para tudo. Sabedoria não é sobre você saber lidar com todas as situações e ter sempre um conselho certo, exato, na hora certa. Não, porque às vezes a sabedoria é mais você ficar em silêncio ou não tendo palavras, você dar um abraço. Sabedoria é algo muito além do conhecimento, como eu disse. É algo que está intrinsecamente ligado à sua atitude, ao seu comportamento, à sua forma de ver e trabalhar as coisas. É dar um norte, uma direção dentro dos padrões das Escrituras Sagradas. Amém? O subtópico 1. Deixa eu caminhar ali, porque senão o tempo não nos espera. Um dos livros poéticos. Provérbios, juntamente com Jó, Salmos, Eclesiastes e Cantares de Salomão, faz parte da coletânea dos livros poéticos ou sapienciais, encontrados no Antigo Testamento. Assim, chamados devido ao estilo com que foram produzidos originalmente. São textos que, em geral, recorrem à linguagem figurada e outros recursos literários para nos transmitir a palavra de Deus. Esses 5 livros, portanto, são ricos em sabedoria divina para o nosso bom viver, como Provérbios 1:33 declara. Aqui é interessante notar, irmãos, que o autor ele traz essa informação, que ele é um dos livros poéticos, e tratando-se de um livro de sabedoria, para nós, por causa da complexidade que traz este assunto, é importante nós entendermos e estudarmos os outros livros poéticos também. Por quê? Porque o livro de Provérbios ele é prático e parece que às vezes ele parece, mas não é a proposta, que ele é meio que uma receita perfeita. Você faz e é assim que acontece. É dessa maneira aqui que você tem que fazer, o resultado é certeza. Mas existem exceções. Não é porque existem situações em que, por exemplo, ensina o teu filho no caminho que deve andar para que quando estiver velho não se esqueça dele. Esse versículo ele não tira e não isenta a responsabilidade das consequências que sobrevirá sobre o filho das atitudes dele. O pai não pode responder pelas atitudes que o filho irá tomar. Ele tem o seu papel, anda com o filho no caminho que deve andar. Agora, as atitudes, as tomadas de decisões que o filho tomará, isso é responsabilidade exclusiva dele. Então, não é uma questão de ação e reação no sentido de certeza, mas às vezes é no sentido de probabilidade. Então, tanto é que no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão também, a forma de trabalhar e transmitir a sua sabedoria é um pouco diferente, né? Até alguns estudiosos colocam o livro de Eclesiastes como o livro mais pessimista da Bíblia, porque sempre tudo é vaidade, tudo é vaidade. Mas o pessimismo, quando trabalhado consciente de que é uma coisa real e lógica e você pode aprender, se torna mais benéfico do que aquele otimista que age mais pela imprudência e coloca a palavra otimista como algo para se resguardar, fugindo da responsabilidade. Então, o livro de Provérbios traz conselhos práticos, porém nós não devemos considerar ele como uma receitinha perfeita, mas em termos de probabilidade. E na certeza é garantir que se você estiver em Deus, cumprindo a vontade de Deus, certamente você vai ter paz com Ele e vai ser provido pelas bênçãos de Deus por estar cumprindo princípios da palavra
de Deus. Um exemplo que eu dei do pai que anda com o filho no caminho não dá garantia de certeza que o filho não vai ter atitudes que vão ferir o coração de Deus. A salvação é individual. As tomadas de decisões e escolhas, cada um vão responder por si só. Amém? Então, entender Provérbios como um dos livros poéticos e sapienciais, ao estudar sobre este tema sabedoria, à luz de todos esses livros, nos dá uma compreensão mais madura e compreensível do que a sabedoria bíblica pode nos propor. 1.2, síntese do livro. O livro de Provérbios é composto de 31 capítulos, os quais apresentam princípios práticos, principalmente escritos pelo rei Salomão, mas também por outros autores, como Agur, o rei Lemuel. É admirado por cristãos e também por não cristãos. Uma vez que trata de aspectos comuns a todos, como a excelência da sabedoria, Provérbios 2 e 6, o perigo das más companhias, Provérbios 1, do 15 e 6, a advertência sobre servir como fiador para outros, Provérbios 6, verso 1 e 2, e o risco da soberba que precede a ruína, Provérbios 16 e verso 18. Dentre outros, por seu caráter pedagógico, o livro de Provérbios é de grande relevância para quem deseja aprender os princípios divinos para uma vida plena e bem-sucedida. O livro de Provérbios, como já descrito no próprio subtópico 1 do tópico 1, é um livro poético. A pedagogia e a forma com que é apresentada o livro é estratégia até do sentido da cultura do povo judeu. A cultura do povo judeu, se você for analisar bem, é um povo que prezava muito pela arte, né? Em todos os sentidos. Eu até gosto de olhar que Deus é um grande artista, porque até as obras que ele mesmo criou como projeto, como o tabernáculo, a arca, o templo de Salomão, foram projetos elaborados pelo próprio Deus que deu a planta baixa para os seres humanos construir. E há riqueza de detalhes ali com significados maravilhosos. E o livro de Provérbios ele é feito em uma estrutura para que o leitor pudesse ter uma facilidade de compreensão e entendimento e para que o leitor pudesse gravar e memorizar de forma melhor aquilo que é proposto pelos escritos. Aqui na síntese do livro, irmãos, o livro está organizado da seguinte forma. A introdução do livro é do versículo 1 ao 7 do capítulo 1, onde no versículo 7 tem os temas central. Nós temos o discurso de um pai a um filho sobre a busca da sabedoria, do capítulo 1 ao capítulo 9. Nós temos aqui o que chamam de Poemas da Senhora Sabedoria, capítulo 4, do 5 ao 9, são 4 poemas. Capítulo 3, do verso 13 ao 20, capítulo 4, do verso 5 ao 9, capítulo 8, do verso 1 ao 36 e capítulo 9, do 1 ao 6. Seguido, então, por uma coleção central de centenas de provérbios que vai do capítulo 9, 10 ao capítulo 29. Provérbios aqui de Salomão. Então, seguido pelos 2 últimos capítulos de Provérbios, capítulo 30, que são poemas de Agur, e capítulo 31, que são ensinamentos de Lemuel, e o poema da mulher virtuosa. O interessante notar é que o livro ele começa do discurso de um pai para um filho e ele conclui trazendo o que seria a mulher virtuosa. Em certo sentido, essa mulher virtuosa ela é uma personificação de todo o livro de Provérbios. Você olha para as características da mulher virtuosa e olha para todo o contexto do livro de Provérbios, você vê que a mulher virtuosa apresentada ali é uma personificação de todo o livro de Provérbios. Nesse sentido, então, esse é a síntese do livro de Provérbios. Por isso que eu digo que, assim, quando a gente lê o livro de Provérbios de uma maneira geral, não isoladamente por tema,
nós conseguimos ter uma aplicação mais profunda, um aprendizado melhor para a glória de Deus. O propósito do livro 1.3. O livro de Provérbios foi escrito para nos ensinar a viver com sabedoria nas situações comuns da vida. Seu propósito é mostrar que a verdadeira compreensão começa quando reconhecemos o Senhor como fonte de todo entendimento. À medida que lemos suas páginas, percebemos que Deus nos oferece discernimento para agir com prudência, pois da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios aponta para um jeito de viver marcado por justiça, equilíbrio e maturidade espiritual e nos convida a buscá-lo como prioridade. Esta sabedoria não é teórica, ela se reflete em nossas escolhas, atitudes e palavras. Se eu olhar para o livro de Provérbios, extrair deles por temas, como por exemplo financeiro, e não considerar que eu devo ter uma vida em temor do Senhor, eu vou aprender, eu vou extrair algo que vai fazer sentido a uma aplicação financeira, por exemplo, como eu ter várias fontes de renda. Porém, essa não é a proposta. Pode até ser que eu enriqueça, mas eu não vou estar no centro da vontade de Deus, eu não vou estar vivendo o propósito que Deus deseja para a minha vida. Uma pessoa que ele tem inteligência para adquirir bens, porém não tem a generosidade para direcionar ele ao centro da vontade de Deus, então a vida dele só faz sentido nessa vida. Não tem perspectiva de eternidade. A sabedoria que eu deva construir a partir de examinar as Escrituras Sagradas deve ser uma sabedoria que deve me conduzir à eternidade com Deus na glória. Nada nessa vida ela deve ser pensado unicamente, exclusivamente aqui. Como diz a palavra de Deus, quer comais, quer bebais, quer que faça qualquer coisa que seja para a glória de Deus. O 2, irmãos, tópico 2. O nome do livro. O nome original do livro em hebraico é Mishle Shalomão, Provérbios de Salomão, literalmente, que aponta para o conceito de comparação. Isso porque a raiz hebraica, machal, significa comparar, assemelhar-se. De onde vem o sentido de provérbios parábola, dito, sábio, porque comparam a verdade com uma imagem ou situação. Muitas vezes, o termo refere a ensinos, advertências, parábolas, poemas e cantos. Em português, provérbios tem uma origem em duas palavras latinas, pro, em vez, verbo, palavra, vocábulo, relacionando-se a ditos que proclamam a veracidade de algo de maneira sucinta. Os provérbios, eles sempre nascem de uma experiência de alguém. Nunca é algo do acaso, né? Os provérbios, todo mundo aqui conhece algum provérbio popular, né? Algum ditozinho popular. Quem pariu, Mateus que se balança e por aí vai. Não adianta chorar pelo leite derramado. Na leite, justamente. Então sempre tem um motivo, ele nasce sempre da experiência de alguém. Alguém que teve uma boa experiência ou alguém que não teve uma boa experiência. E a origem da palavra provérbios aqui tem a sua, no sentido do que nós estamos estudando, o livro em hebraico Mishle Shalomão, que é literalmente provérbios de Salomão. São provérbios que Salomão criou e escreveu a partir das suas observações, da sua experiência de vida, e os outros que foram acrescentados, como Agur, Lemuel, também segue esse mesmo padrão. O 2.1, a autoridade dos provérbios. Conforme a Bíblia, o rei Salomão escreveu a maior parte do livro de Provérbios, o que faz dele o mais notável de seus autores. Provérbios 1:1 traz essa declaração, sendo Salomão como autor. Embora não seja o único, Salomão incentiva seus leitores a ouvirem as palavras dos sábios, Provérbios 22:17.
e confessa ter recorrido aos provérbios de sábios anônimos, Provérbios 24, versos 23 ao 34. Além disso, os homens de Ezequias transcreveram alguns provérbios de Salomão, que circulavam nos dias dos reis Ezequias, Provérbios 25, verso 1. O capítulo 30 foi escrito por Agur, filho de Jaque, e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel, que transcreveu os ensinamentos de sua mãe. E é importante notar que o próprio rei Salomão, ele confessa ter reconhecido os provérbios de sábios anônimos, recorrido aos provérbios de sábios anônimos. Esse aqui é mais uma característica da sabedoria de Salomão, né? Ele poderia muito bem ter atribuído todos os provérbios a ele mesmo, sendo ele já um homem muito conhecido pela sua sabedoria. Mas a sabedoria é justamente isso também, é reconhecer que nada sabe, que sempre está disposto a aprender alguma coisa a mais. É reconhecer que o que sabe nunca é suficiente ao ponto de dizer que não precisa aprender mais nadinha. E reconhecer que a fonte da informação que ele está transmitindo muitas vezes não é ele mesmo, mas é alguém com sabedoria superior a ele ou que teve uma experiência que ele não teve. Com isso nós podemos aprender. Tem experiências que você não precisa passar se você observar e aprender com as experiências de outras pessoas. Tem pessoas que erram porque quer, mas a vida está cheia de experiências onde você se observar atentamente, opa, esse caminho alguém já trilhou, acho que é melhor por aqui, eu sei que aqui eu vou ter resultados diferentes. Pode ser que não seja o que eu espero, mas também não vai ser aquele resultado que eu já sei e tenho certeza, porque alguém passou, tomou essa decisão e tem essas consequências até hoje. Tópico 2, subtópico 2, tópico 2. A data e o local de autoria do livro. Não se sabe ao certo quando e onde o livro de Provérbios foi escrito, mas a tradição aponta para Jerusalém, no reinado de Salomão no século X a.C. Quando o rei, dotado de sabedoria concedida por Deus, 1 Reis 3, verso 12, a passagem onde ele recebe de sua sabedoria, né? Ele é graciado pelo Senhor, e reuniu grande parte dos ensinos que formam a obra. Com o tempo, esse material foi sendo preservado e ampliado, e o próprio texto informa que os escribas do rei Ezequias transcreveram e acrescentaram outros provérbios de Salomão à coletânea já existente. Assim, Provérbios se consolidou como livro formado ao longo de gerações e reunindo a sabedoria que o povo de Deus julgou essencial para a vida. Eu fiz aqui algumas anotações em nível de conhecimento, como aqui nós temos alguns dados imprecisos, irmãos, em relação a algumas datas, mas segundo o relato de 1 Reis 4, versículo 32, Salomão, durante o seu reinado, que foi cerca de 971 a 931 a.C., compôs cerca de 3.000 provérbios. Então, logo de imediato, você já tem noção de que não estão todos os provérbios escritos por Salomão no livro de Provérbios. E quando e como foram selecionados, quando foram acrescentadas as composições de outros sábios, Agur e Lemuel, nós não sabemos com exatidão. Porém, o próprio livro de Provérbios declara ter havido uma seleção de provérbios feitos pelos sábios do tempo de rei Ezequias, que foi aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Crendo-se, então, ser próximo dessa data a compilação final do livro de Provérbios. Este fato coincide com o período de reformas implantadas pelo rei Ezequias, segundo a Crônicas, capítulo 29, versículo 25 ao 30. Em resumo, este livro cobre vários séculos de produção literária, e são cerca de quase 300 anos. Para ter os 31 capítulos, e como temos hoje o livro de Provérbios em mãos, foram cerca de 300 anos
de obra de conservação literária, né? Porque no tempo de Salomão ele escreveu a maioria dos provérbios, depois foram acrescidos outros provérbios do próprio rei Salomão, e depois, lá na frente, foram acrescentados os últimos 2 capítulos do livro de Provérbios, totalizando aí uma preservação e uma agregação de outros versículos, cerca de 300 anos de obra literária. Isso mostra a força que tem o livro e os conselhos práticos na vida do povo judeu e na vida de todos aqueles que tiveram acesso. O próprio Senhor Jesus Cristo ele usou de referência de forma indireta passagem dos livros de Provérbios para trazer uma aplicação pessoal para o povo daquela época. E nós temos essa graça, né, concedida por Deus, de termos em várias versões diferentes, com estudos bíblicos de diversas linhas, para trazer uma aplicação, para nós usarmos para trazermos uma aplicação para a nossa vida. Nós somos, irmãos, uma das gerações mais privilegiadas em termos de ter acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Agora cabe a nós, né, aproveitar isso com todas as nossas forças. Apoio teológico, subtópico 3 e tópico 2. O apoio teológico do livro de Provérbios está no fato de que sua sabedoria prática nasce de um coração voltado para Deus e submissão à sua vontade. Seus ensinamentos mostram que a verdadeira vida bem-sucedida não é medida apenas por conquistas humanas, mas pela capacidade de agir com discernimento dentro do mundo que Deus criou. Como observa Derek, a sabedoria apresentada em Provérbios é profundamente teocêntrica e, mesmo quando trata de assuntos cotidianos, orienta o leitor a administrar suas decisões de forma equilibrada, saudável, alinhada aos propósitos divinos. Irmão, se tem algo que eu aprendi durante o ano passado para cá, devido a uma experiência, algo que minha família passou, é que o centro da vida do ser humano não é o próprio ser humano. Pelo menos não deveria ser. O centro da vida do ser humano deve ser Cristo, deve ser Deus. Porque se o centro não é Deus, logo a vida perde o sentido. Porque não existe propósito. Se você quer ver uma pessoa desesperada, é uma pessoa que ela tem diante dela vários problemas e não consegue identificar propósito. O que se resta disso é desespero, porque ela não consegue, o mínimo, ter um direcionamento do porquê, para quê, de onde, para onde. É como estar em um pequeno barquinho no mar, no oceano, numa tempestade grande, e fica desesperado. Mas quando você consegue enxergar propósito, se você só consegue enxergar o propósito quando você entende que o centro da sua vida é Deus, as coisas ganham sentido. O que você faz não é para si, é para a glória de Deus. O que você faz é entendendo que, mais do que colher alguns frutos aqui, é produzir memórias aqui, para que, de alguma forma, o que você faz ou deixa de fazer venha cooperar para a tua jornada para morar com o Senhor na glória. O livro de Provérbios, embora tenha conselhos práticos direcionados à vida do cotidiano, ele não deve ser tratado apenas como algo que você vai utilizar aqui para esse momento e ponto, acabou. Você deve trabalhar esses provérbios no seu coração, entendendo que o centro é Deus, o autor é Deus e o centro é Deus. A palavra teocêntrica aqui é justamente isso. Provérbios é profundamente teocêntrica. O autor é Deus, quem direciona é Deus. E assim também deve ser a nossa vida, né? Tendo Cristo, o Senhor Deus, como o centro dela. E as nossas atitudes e decisões devem ser tomadas levando em consideração que, sobretudo, Cristo deve ser espelhado nelas. Professor, deixa eu falar aqui, assim, eu penso assim, que o livro de Provérbios foi escrito, as maiores partes foi escrito por Salomão.
sábios da história, e não há outro homem mais sábio do que Salomão. Mas, ao mesmo tempo, quando tem um livro de Provérbios para ensinar a gente no dia a dia, da prática do dia a dia, mas ele mostra que Salomão também, ele, por ser um homem sábio, ele também teve suas falhas, porque Deus não deixou a glória dele subir, e agora que ele permaneceu em Deus. E é tanto que quando Salomão, ele teve quedas, tá? Então ele bota, encaixa Salomão numa posição, num certo sentido, mas também ele não deixa ele crescer, porque a própria sabedoria é o próprio Deus. Sim. Eu vejo dessa forma, que às vezes a gente quer ir, Salomão foi um dos mais sábios, não, ele teve várias falhas na vida dele, Deus encaixa ele no lugar dele. Justamente, é aquele apontamento que a gente falou anteriormente, né? A sabedoria aqui, bíblica e no Provérbios, ela não é uma receita de absolutismo, onde se eu seguir eu vou estar no topo sempre para sempre, né? É uma condição de mais de probabilidade. Se você fizer e viver sobre o temor do Senhor, seguindo os princípios de Deus. Salomão, por mais que teve a sua sabedoria, mas foi seu pai Davi que foi um homem segundo o coração de Deus, né? Então nós temos esta colocação bem colocada pelo irmão, onde a sabedoria de um homem não é fator determinante para ele, em algum momento, fraquejar. Se ele não deixar Deus sempre no centro, certamente o próprio conhecimento vai consumir ele e fazer com que ele se distancie do Senhor. O orgulho do ser humano é um problema desde a fundação do mundo e algo que nós devemos tratar cotidianamente. O tópico 3, irmãos. A presença do livro de Provérbios no Novo Testamento. Quando esteve nesta terra, Jesus fez o uso do livro de Provérbios, tanto diretamente como por alusão. Embora cite Provérbios pelo nome, ele usou, ou embora nunca cite Provérbios pelo nome, ele usou expressões, temas e versículos específicos desse livro em seus ensinamentos. Assim é possível afirmar que existe uma intertextualidade entre Provérbios e o Novo Testamento. A parábola de Jesus sobre a escolha dos primeiros lugares pelos convidados para banquetes, Mateus 23, versículo 6 ao 7, Lucas 14, versículo 7 ao 11, está relacionada a Provérbios 25, do 6 ao 7. O subtópico primeiro, já a gente vai falar sobre isso aqui. O subtópico primeiro, tópico 3. Jesus conhecia o livro de Provérbios. Jesus recorreu ao livro sapiencial como base de alguns de seus ensinamentos, conforme podemos observar na parábola do rico insensato, Lucas 12, do 15 ao 20, que nos remete a Provérbios 27, verso 1, onde fala que não se gabe, né, do dia do amanhã. Você não sabe o que está por esperar. E na parábola dos dois alicerces, Mateus 7, versículo 24 ao 27, a casa alicerçada sobre a rocha, e que tem embasamento em Provérbios 14 e 11. E na conversa com Nicodemos, João 3 e 13, é como se as palavras de Jesus respondessem ao questionamento de Agur em Provérbios, capítulo 30 e verso 4, onde o Senhor Jesus fala, né, em João 3 e 13, sobre ninguém subiu ao céu senão aquele, o Filho do Homem, aquele que do céu, né, veio. O interessante notar aqui, embora que Jesus não falasse diretamente e citasse de modo específico um livro, uma passagem de Provérbios, mas de forma inteligente e estratégia, ele usou meio que conceitos de Provérbios, porque é algo comum da cultura judaica, para trazer uma aplicação. Jesus, entendendo o seu público, sabendo do assunto que iria, da forma com que ele ia abordar o assunto e o ensinamento, ele se usou do conhecimento popular para poder trazer um ensinamento, né? Como se, de forma hipotética aqui, eu usasse aquele Provérbios,
água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E como todos aqui têm, teoricamente, têm conhecimento desse ditado, eu trouxesse uma aplicação usando desse conhecimento popular para poder ter um melhor entendimento e discernimento, para trazer uma noção melhor do que eu quero trazer para o público. E Jesus usou desses métodos, ciente da cultura, da mente e da cabeça do povo, do que culturalmente eles têm o conhecimento e acesso aos provérbios da época, ele se usou daquilo para que o que ele queria transmitir pudesse fazer sentido, pudesse trazer uma melhor compreensão na mente daquele povo, ou em uma situação específica, no caso de Jesus com Nicodemos em João 3:13. O subtópico 2, onde Jesus está no livro de Provérbios. Provérbios faz referência a Cristo apenas de modo indireto, do verso 22 ao verso 26 do capítulo 8. A sabedoria descreve a si mesmo com quem existe desde a eternidade, antes das obras do Senhor mais antigas, verso 22, que foi gerada antes de haver fontes de águas, verso 24, antes que os montes fossem firmados, verso 25, e antes de o Senhor ter feito a terra e seus campos, e o princípio do pó do mundo, verso 26. Não se faz uma referência direta a Cristo, mas colocando a sabedoria como algo que veio antes da fundação do mundo, se faz uma alusão à própria figura de Cristo, que é o verbo descrito nos primeiros versículos ali de João, né? O verbo que se fez carne, aquele que estava antes da criação do mundo. Subtópico 3. Antes aqui o comentarista, bispo Abner Ferreira, diz o seguinte: esse discurso não é basicamente cristológico, mas demonstra que a sabedoria exalada no livro é a mesma pela qual Deus age. Né? Aqui não é esse tópico não é um assunto onde se tem como fundamento trazer uma explicação onde há uma referência clara, específica e central na figura de Cristo. É apenas para trazer ali uma referência onde a sabedoria exalada no livro é a mesma pela qual Deus age sobre todas as escrituras sagradas em nossa vida. O 3.3, a intertextualidade de provérbios do Novo Testamento. O Novo Testamento utiliza repetidamente a sabedoria de provérbios, retomando seus ensinamentos em diferentes temas. A disciplina paterna aparece em Provérbios 3, versos 11 e 12, e em paralelo com Hebreus 12, do versículo 5 e 6. O amor que cobre o pecado é visto em Provérbios 10, verso 12, e reafirmado em 1 Pedro 4 e 8. O respeito às autoridades surge em Provérbios 24, verso 21, e também em 1 Pedro 2, 17. A humildade diante dos outros é ensinada em Provérbios 25, versos 6 e 7, e é retomada por Jesus em Lucas 14, do versículo 7 ao 11. Fazer o bem ao inimigo presente em Provérbios 25, verso 21, e é reforçada por Paulo em Romanos 12, 20. A atitude do insensato que volta ao erro é descrita em Provérbios 26, verso 11, e aparece novamente em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. A imprevisibilidade da vida ensinada em Provérbios 27, verso 1, é reafirmada em Tiago 4, versículo 14. E a reflexão sobre a origem do celestial do Filho de Deus, em Provérbios 30, verso 4, é encontrada no eco nas palavras de Jesus em João 3 e 13, como já mencionado anteriormente. Todos esses livros e homens, Tiago, o apóstolo Paulo, Pedro, usa da mesma estratégia que o próprio Cristo usou para transmitir um conhecimento. É uma das coisas que a gente deve considerar ao pé da letra quando a gente vai fazer uma leitura de um texto bíblico. Para trazer um melhor entendimento, a gente precisa entender o contexto cultural, quem está escrevendo, se tem o autor, e quem o livro, aquele conteúdo está sendo direcionado. Para que a gente possa, então, se encaixar e entender de forma
dinâmica, toda a estrutura do contexto e cultural. E Jesus e os discípulos aqui também, nessas referências aqui mencionadas, eles entendendo e sendo até parte desta cultura, sabendo que era de comum conhecimento em termos dos provérbios, das frases, daquilo que era muito comum, usado frequentemente no dia a dia das pessoas, eles usavam dessa ferramenta para transmitir um conhecimento eterno, né? Como eu disse anteriormente, a exemplo de Jesus Cristo. Jesus usava como referência alguns provérbios, embora não mencionados, e trazia uma parábola, uma aplicação, mas quando você coloca a parábola e coloca aquele provérbios que era conhecido do povo, tem conexão muito forte. É transmitir uma verdade eterna a partir de um conhecimento que é de comum a todos. É uma aplicação, e isso é algo que nós devemos praticar, até nas mensagens, nas ministrações. Isso é muito interessante para a gente conseguir ter conexão com o público e ter conexão com a realidade das pessoas. Amém, irmãos? Entendido isso aqui? Era uma estratégia dele. Sim. Uma estratégia que deu muito certo, né? Muito certo. Glória a Deus. A conclusão, irmãos. O livro de Provérbios é um guia prático para vivermos com sabedoria, cujo principal princípio é o temor do Senhor. De Salomão aos sábios anônimos, os provérbios bíblicos nos ensinam a escolher o caminho da justiça, da humildade e do discernimento. Princípios que Jesus não só citou, mas viveu plenamente. Portanto, que possamos pautar a nossa existência na busca por sabedoria, pois quem o obtém descobre um tesouro incalculável. Sabedoria não é algo que está restrito a apenas alguns. Todos, mediante a leitura de provérbios, podem ter acesso e galgar essa jornada de sabedoria. Agora, o critério que se deve ter é temor a Deus, temor ao Senhor sobretudo, porque o conhecimento que se adquire, se utilizado sem considerar os princípios que o Senhor Deus estabeleceu para o seu povo, será apenas conhecimento que muitas vezes vai te tornar alguém mais distante da presença do Senhor, alguém mais distante dos propósitos e dos projetos que Deus tem para cada um, já estabelecido antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos na pessoa de Cristo Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor, ao irmão que entrou em contato com a gente. E eu oro, minha oração é que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar, né, essa aula um pouco ainda mais durante esse dia, ao decorrer da semana, no coração de cada um dos irmãos. Em um outro momento, quem sabe, eu vou trazer um testemunho do que a gente passou o ano passado. Hoje,